Olá, muito boa noite para você. Violência, homem é morto a tiros no bairro Vila Garcia, em Patos de Minas. Armas, dinheiro e carro roubados de fazenda em Lagoa Formosa são recuperados pela PRF no norte de Minas. Ambulância com 5 pessoas tomba após violento acidente na rua Major Gotti. Na edição do NTV News deste sábado você vai ver também. Médica veterinária faz denúncia de procedimentos cirúrgicos ilegais ocorridos em Patos de Minas. Artista patense promove exposição de pinturas retratando temas diversos e atuais. Com maior uso de redes sociais na pandemia, como lidar com a superexposição? Futebol. Ronaldo Fenômeno compra o Cruzeiro por 400 milhões de reais. Comunidade realiza leilão para ajudar obras de igreja e famílias carentes. O que muda com a aprovação das normas técnicas para as etiquetas de roupas? Cansados de esperar pela prefeitura, moradores tapam buraco em estrada rural. Em Areado e Pindaíbas, comunidades reclamam de abandono de cães e maus tratos. Agora no NTV News, que já está no ar. A Polícia Rodoviária Federal recuperou nesta sexta-feira, durante fiscalização em Montes Claros, região norte de Minas Gerais, um carro e outros objetos roubados durante assalto a uma propriedade rural no município de Lagoa Formosa. Pelo menos 2 homens foram detidos na ação realizada no quilômetro 30 da BR-365. A PRF já tinha recebido informações sobre o assalto, no qual os bandidos invadiram a fazenda Juá durante a madrugada em Lagoa Formosa, onde o caseiro de 63 anos foi rendido e deixado amarrado. Durante a abordagem, a equipe constatou que o automóvel era o que havia sido levado no roubo. Dentro dele estavam vários produtos como armas, munições, aparelhos de TV, bebidas, celulares e dinheiro. Os 2 autores, um com 22 e outro com 24 anos, que já possuem passagens por tráfico de drogas e roubo, além de outros crimes, foram encaminhados à Polícia Civil. Agora a gente mostra a indignação de uma médica veterinária de Patos de Minas que está denunciando a realização ilegal de procedimentos cirúrgicos em animais. Marcélia é veterinária e disse ter feito o resgate de Charlotte, uma potra pônei que havia passado por uma cirurgia irregular e que, segundo ela, teria sido feita por uma estudante. Ela chegou até aqui para nós com o histórico de ter sido feita uma cirurgia, né, e que depois da avaliação a gente viu que foi feita de uma forma errônea e feita por um profissional não habilitado, né, não é médico veterinário formado, então que não tem capacitação e nem registro no conselho com a possibilidade de fazer esse tipo de procedimento. E além de tudo, o procedimento, como eu disse, foi feito de forma errônea, né, levando esse animal então a ter uma dificuldade de locomoção, né, e um comprometimento da qualidade de vida, né, com várias outras desordens secundárias que comprometem sobremaneira, inclusive a vida por si só. A gente está lutando por isso. A veterinária avalia que a proporção de erro fez com que o quadro do animal se tornasse reversível. O objetivo agora é tornar a vida da Charlotte menos sofrida. Já avaliamos vários veterinários, inclusive contando com a ajuda de veterinários de fora. O quadro hoje é irreversível. A gente tem tentado só melhorar, né, a qualidade de vida dela e a possibilidade de deambulação, de andar dela. Então, vamos falar assim, voltar a ser um animal que anda normalmente, né, poder ser montado, né, por exemplo, ser doado depois para uma criança para ter alguma utilidade de fato, não tem. A gente hoje tenta estabilizar o quadro para poder dar qualidade de vida e ver se ela consegue pelo menos voltar a ser um cavalo que come pasto, que anda um pouquinho. Caso contrário, se a gente conseguir estabilizar, ela tiver uma impossibilidade, vai ser um animal que vai ficar o resto da vida numa baia, e a gente está tentando viabilizar então a vida dela e a qualidade de vida. Ainda segundo a médica, esta não teria sido a primeira vez que o estudante realiza este tipo de procedimento. Marcela afirma que vai buscar providência junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. Eu já tinha notícias disso, né, com alguns outros procedimentos, com coisas mais simples, e isso tem tomado vultos maiores, né. O caso da Charlotte mostra isso, né, de diminuir a qualidade de vida. Inclusive o proprietário anterior, porque hoje ela está como animal que foi doado para a clínica, né,
ele tinha optado pela eutanásia. A gente está entrando com todos os procedimentos cabíveis, ainda estamos, vamos falar assim, isso está em processo, né? A gente está encaminhando para os órgãos responsáveis e, na verdade, o que a gente quer, né, que a profissão seja levada a sério, seja feita as coisas realizadas por um profissional que é habilitado para fazer tais procedimentos, né, para que com isso, né, nenhum animal morra, nenhum animal passe por, vamos falar assim, por coisas que são desnecessárias, né, perdendo qualidade de vida ou então acabar perdendo a vida, né, por pessoas que não têm responsabilidade, não têm capacitação para fazer essas coisas dentro da medicina veterinária. Depois do intervalo, com maior uso de redes sociais na pandemia, como lidar com a superexposição? A artista patense promove exposição de pinturas retratando temas diversos e atuais. Teve início nesta sexta-feira a exposição de pinturas do artista plástico Moisés Salvador, em Patos de Minas, com obras atuais que falam, por exemplo, do alívio em meio à pandemia. A exposição de arte do pintor Moisés Salvador está sendo realizada no Pátio Central Shopping. Segundo ele, não há um tema definido, mas quer chamar a atenção para a época em que estamos vivendo. A minha história com a arte começou quando criança ainda, né? Eu tinha ali por volta dos meus 8 anos, 7 anos. Gostava muito de desenhar, uma criança muito envolvida, né, na arte. E tive apoio, né, tanto da família quanto de pessoas que investiram e viram esse dom em mim e investiram nisso. Então eu fiz um curso no decorrer da minha adolescência e com 14 anos até hoje eu ministro aulas, eu tenho uma escola em Patos. Comecei indo a particular, hoje, graças a Deus, tomou uma proporção maior do que eu imaginava. Então esse foi o início de tudo nesse mundo da arte. E sobre essa exposição, uma coisa interessante é que todos estão me perguntando qual é o tema que você colocou. Se eu pudesse dar um tema, eu colocaria respire, que é isso que nós estamos precisando, né? Desse tempo de respirar. Passando por esse período difícil de pandemia, todos nós agora estamos podendo sair conscientes, né? Com máscara, conscientes, mas nós estamos podendo sair, estamos podendo voltar um pouquinho à nossa rotina normal. Então essa exposição é para trazer isso para as pessoas, um momento de respirar e entender que as coisas vão passar e vão melhorar. Diante de tantas obras já produzidas, o artista destaca algumas que marcaram de forma especial. Essa obra aqui, né, é uma pintura óleo sobre tela, mas na verdade uma técnica mista, porque eu coloquei massa acrílica, fiz uma técnica bem diferenciada, porque as pessoas gostam dessa ideia, né, de trazer a massa, trazer o relevo. E o meu intuito maior de fazer esse trabalho foi mostrar a mente, né, humana. A mente humana e as suas lutas, as suas dificuldades, as suas destruição e as suas construções. Então esse é o intuito dessa obra. Trazer essa mente, né, dessa mulher refletindo, pensando nesse turbilhão que é esse mundo da área da mente. Bom, aqui nós estamos mediante a Frida Kahlo, que é um ícone, né, da arte aí para todos nós que somos artistas. É uma pessoa que nos inspira cada dia mais com sua garra, sua força. É uma mulher que desbravou muito aí para todos nós e eu quis retratar ela em um tecido. Essa técnica foi feita em chitão. Eu pedi que esticasse o chitão e pintei por cima, aproveitando o floral do tecido chitão. Então essa aí, a Frida Kahlo, é uma técnica de acrílica sobre tecido. E aqui nós estamos mediante uma natureza morta, né? O pessoal gosta bastante porque compõe as casas, compõe as salas de jantares, né, do pessoal. É uma técnica óleo sobre tela e eu quis retratar aqui um pouquinho, né, do que a gente vivencia, né, das coisas que a gente tem na mesa. É uma proposta mais realista, com muita luz, né? Então tá aí um pouquinho desse trabalho também, tirando um pouquinho do estilizado, trazendo um pouco para o realismo. Assim como Moisés, a Alice, de 7 anos, também pinta e aproveitou a exposição do pai para expor alguns trabalhos. Gosto muito de pintar todo dia. Eu fico desenhando porque cada dia eu gosto de desenhar para surgir mais habilidade ainda. Mas quando eu desenho um desenho que é bem difícil, ele mais me ajuda, porque eu já tenho mais... Já sou boa para desenhar do meu jeito mesmo. Quero ser uma pintora muito famosa. Os quadros ficarão expostos até o mês de janeiro, das 10 às 22 horas.
Eu vou estar promovendo aqui alguns workshops no espaço, pintando ao vivo, as portas vão estar abertas para vocês, né? O shopping tem um horário de funcionamento, então vai ser dentro desse horário de funcionamento. Todos vocês estão convidados a estarem aqui comigo. Será um prazer receber todos vocês e espero que vocês tenham esse momento de respirar mediante cada obra, cada trabalho. E ele ainda canta, né? Olha que bacana. Telas belíssimas. Uma boa pedida para o fim de semana para você conferir essa exposição de artes aí. Por força da pandemia, você mudou a relação com a tecnologia ou passou a se expor mais em redes sociais, em teleconferências? Muita gente vai dizer que sim, né? E você já parou para pensar sobre os efeitos dessa superexposição no ambiente virtual? Pois é, nós ficamos curiosos e fomos em busca de respostas. No mito de Narciso, história de origem grega, o jovem fica obcecado em contemplar o próprio reflexo. Na narrativa, Narciso acha a imagem de si próprio tão bonita que não consegue se concentrar em mais nada. Em uma das versões do mito, ele acaba definhando na beira do rio onde se enxerga. Na outra, ele pula no lago atrás da imagem e morre afogado. Olhar para o próprio rosto com tanta frequência é algo novo na história da humanidade. Por muitos séculos, espelhos e artefatos polidos eram os únicos dispositivos capazes de nos mostrar nossa própria imagem. Isso mudou radicalmente com o advento da foto. E na era digital, a frequência com que vemos nosso rosto aumentou muito. Cientistas já vinham investigando os impactos na saúde mental da cultura das selfies e das redes sociais. Com a pandemia de coronavírus, um novo ator entra em cena. A necessidade de realizar videochamadas para quase tudo durante o período de isolamento social nos levou a ver nosso rosto várias vezes ao longo do dia. Pelo menos durante as chamadas, estar sempre mais observando eu no conjunto das outras pessoas do que, às vezes, até me distraindo, tentando ver se eu estava ok ou não, do que prestando atenção mesmo. Mas acho que as aparências, vendo o que mudou, o que não mudou, né? E vendo o rosto das outras pessoas também, né? Mas como o hábito mexe com o nosso cérebro, ainda não existem estudos neurológicos que respondam a essa questão, mas é fato que algo acontece no cérebro diante desse excesso. Foi chamado de efeito Zoom, mas não é só do aplicativo Zoom, né? São de todos os aplicativos de videoconferências. Tem inicialmente até um efeito favorável a essa exposição, que as pessoas começaram a se observar e a tomar mais cuidados com a aparência e até de uma forma muito exagerada. O que acontece com essa hiperexposição? Primeiro, pessoas muitas vezes trabalham 8 horas atualmente por teleconferências. E ela tem a possibilidade de se observar, olhar a própria imagem, você imagina, 8 horas por dia. E a nossa imagem na videoconferência, ela não é igual a essa imagem que a gente se vê no espelho de manhã, quando você escova dente, se olha, né? Aqui a gente está gesticulando e a gente gesticula mais do que se fosse presencialmente, a gente fala mais alto do que se fosse presencialmente, e quando em grupo, nós temos vários quadradinhos ali com diversas pessoas, que nos dá a impressão que nós estamos sendo observados o tempo todo. Existem algumas formas de driblar a superexposição. Os sites e aplicativos oferecem a opção de desativar a visualização pessoal sem ter que desligar a câmera. Também vale a pena tentar trocar a videochamada por ligação telefônica comum. E, quando for seguro, vale a pena trocar o contato digital pelo pessoal.
É provável que com o fim da pandemia muitas atividades voltem a ser presenciais e a frequência das videoconferências diminua, mas a ferramenta provavelmente vai continuar fazendo parte da nossa rotina. Vale voltar na sabedoria grega e tomar cuidado também com esse excesso de tempos digitais. E usar com moderação, né? Deveria ser uma máxima, assim como é para outro produto que anunciam por aí. As redes sociais, o celular deveria também vir com essa descrição, né? Use com moderação. Daqui a pouco aqui no News, Ronaldo Fenômeno compra o Cruzeiro por 400 milhões. O que muda com a aprovação das normas técnicas para as etiquetas de roupas. E comunidade realiza leilão para ajudar em obras de igreja e também famílias carentes. Futebol. Ronaldo, o Fenômeno, é o dono do Cruzeiro. Pois é. Menos de 24 horas após a alteração no Estatuto do clube, que permitiu que até 90% das ações da Sociedade Anônima de Futebol fossem adquiridas por investidores, o ex-jogador fez o investimento adquirindo as ações da Raposa. Em uma live com a participação do presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, e a presença do diretor da XP Investimentos, Pedro Mesquita, a informação da compra do clube mineiro foi revelada. Ronaldo atuou pela Raposa no começo da carreira em 1993, com apenas 16 anos, de onde seguiu para clubes da Europa e também atuações e conquistas pela seleção brasileira. Empunhando uma camisa da Raposa com o número 9 nas costas e o nome Fenômeno, Ronaldo declarou estar muito feliz com a conclusão do processo. De acordo com as informações, o investimento do ex-atacante é de cerca de 400 milhões de reais. Haja dinheiro, né? E quem sabe não é a redenção aí do clube que vai pelo terceiro ano aí na Série B do Brasileirão, né? Mudando de assunto, moradores do bairro Laranjeiras promoveram nesta sexta-feira um leilão beneficente para ajudar pessoas carentes da comunidade e também as obras de construção de uma igreja. O leilão natalino beneficente foi realizado pela comunidade Santa Teresa de Calcutá, com o objetivo de levantar fundos para a construção da igreja. Hoje nós estamos fazendo a novena, que na verdade é o segundo leilão natalino da comunidade Santa Teresa de Calcutá, para encerrar as nossas novenas de Natal. E aí eu disponibilizei a nossa casa para que a gente se reunisse em comunidade e o pessoal trouxe as prendas, né? O pessoal da comunidade, outras pessoas parceiras trouxeram as prendas e a gente está fazendo um leilão agora com muita alegria, com música ao vivo, né? E dispostos a alavancar a nossa construção da nossa igreja, se Deus quiser. As arrecadações também deverão ser utilizadas para ajudar famílias carentes. Esse já é o segundo leilão natalino realizado pela comunidade. Estamos voltando aí ativa, né? Depois de um tempo que nós paramos devido à pandemia. E nós estamos na luta para construir a nossa igreja. Já temos 2 lotes aqui no bairro Laranjeiras, na rua José Cacheta. Nós pertencemos à paróquia do Rosário e estamos firmes aí, voltando com o propósito de construir o templo de Deus. E hoje nós estamos fazendo um leilão. Esse leilão, ele tem 2 prioridades aí. Ajudar famílias carentes, que ele também veio como propósito da nossa novena de Natal. E esse leilão também vem para arrecadar dinheiro para a nossa comunidade, para que a gente consiga construir a nossa igreja. Nós não temos ainda a nossa igreja, então uma casa foi alugada, mas por enquanto essa casa não tem condições de receber eventos como esse de hoje, né? Porque nós não temos ainda cobertura no local. Inclusive, se tiver alguém que tenha alguma tenda, que tenha algum material que possa nos ajudar para a gente cobrir lá o local, que aí a gente já pode ter condições de fazer eventos grandes assim, com várias pessoas. Os moradores ressaltam que precisam de parceiros para que assim possam ter a própria igreja. A coordenadora faz um apelo em busca de ajuda. E nós estamos precisando de parceiros para nos ajudar a pagar o aluguel desta casa, que é no valor de R$900, mas não precisa a pessoa disponibilizar os 900. Se ela puder contar, se nós pudermos contar aí com 100, com 200 fixos todos os meses, vai ser muito bem-vindo, para que a gente não tenha que tirar o dinheiro deste aluguel do caixa da comunidade. Então nós estamos aí em busca de parceiros para este aluguel. As pessoas podem entrar em contato conosco, eu vou disponibilizar o meu WhatsApp ou então também na
na secretaria da Paróquia do Rosário, com a Jéssica, que é a secretária. Pode falar com ela também, que ela passa para a gente os contatos da pessoa direitinho, porque, afinal de contas, né, nós pertencemos à paróquia, então, a partir desse meio aí da Paróquia do Rosário, também vocês conseguem entrar em contato conosco. Qual a medida padrão da brasileira e como a indústria da moda lida com a diversidade corporal e estabelece os padrões das roupas? Um estudo mostra que 8 biotipos de mulheres devem ser consideradas na hora de se pensar nas modelagens. E olha, a Associação Brasileira de Normas Técnicas aprovou uma regra que visa padronizar tamanhos e medidas pela centimetragem na etiqueta das roupas. Para que uma nova coleção de roupas chegue nas vitrines, o processo requer inventividade, paciência e muito trabalho em equipe. É necessário criar uma peça original e pensar nos diferentes tamanhos de modelagem. Além disso, as tendências do momento e a demanda do mercado são fatores que ditam as novidades dessa temporada. A gente procura fazer uma modelagem que tende a atender a maioria das pessoas. Então, cada um tem um tamanho dos segmentos corporais, né? Então, assim, por exemplo, a gente usa um padrão de calça, de altura de calça, que atende tanto uma pessoa baixinha como uma pessoa mais alta. Então, a gente tenta trabalhar em cima de padrões que atendem a grande maioria das pessoas para ser um produto mais assertivo, porque senão vira muito ateliê. Uma marca pode ainda apostar em um público específico. Esta empresa, com sede na região oeste de Belo Horizonte, está há quase 40 anos no mercado da moda e tem como foco as mulheres do tamanho 42 aos 50. Então a gente identificou que esse público estava um pouco carente desse tipo de produto, então a gente entendeu que aquilo poderia ser uma oportunidade e começou-se a trabalhar com esse público. E realmente a gente começou a ter uma demanda muito grande. Mas vestir o mesmo tamanho de roupas em diferentes lojas pode ser uma luta para algumas pessoas. Porém, agora esse cenário vai mudar. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, aprovou uma norma para incluir as medidas do corpo nas etiquetas das roupas femininas. A instituição usou como base uma pesquisa do Senai C-Ticket realizada entre 2006 e 2015, que identificou 8 biotipos diferentes das mulheres brasileiras. Para esta especialista em modelagem, a norma é necessária porque cria diferentes tabelas de medidas. No Brasil, a gente conseguiu chegar num consenso para as roupas masculinas e para as roupas infantis, mas para a feminina, essa discussão ela vem aí já tem um tempo e ainda não chegaram num consenso. Os métodos, eles podem ter referências de medidas diferentes. Então, por exemplo, um método pode usar a referência da cintura no ponto mais estreito do tronco, enquanto outro método pode usar de referência para a cintura a medição na direção do umbigo. E outra coisa é que quando a gente estabelece uma tabela de medida, você está usando um corpo padrão, uma referência de corpo. Quando a gente usa uma referência de corpo, você está pegando uma média. Dentro dessa média, você vai conseguir atingir determinadas pessoas, enquanto que outras vão ficar de fora. A gente não precisa pensar numa norma que estabelece apenas um corpo. Seria interessante, com base nesses dados, criar diferentes tabelas de medidas padrões. A pesquisa do Senai também desmistificou o ideal de beleza do corpo feminino. A maioria das mulheres brasileiras tem a constituição física retangular e não de violão. No Brasil, a gente tem um pouco dessa ideia do corpo violão, da valorização da região do quadril, desse corpo um pouco mais curvilíneo, mas isso é uma ideia muito imaginada mesmo, de um imaginário coletivo cultural. Ele não é um referencial da realidade. Para a produção do vestuário, ele tem que ser abordado um corpo real, mas que esse corpo real ele é variante. Então, dentro do estudo da modelagem, qualquer pessoa que começa a estudar um pouquinho sobre modelagem vai perceber isso, assim, não tem muita regra. Cada corpo é um. E a roupa que tem que se adaptar ao corpo, né? Não o corpo à roupa. Bem diferente do que a gente vê no dia a dia, né? A seguir aqui no News, cansados de esperar pela prefeitura, moradores tapam buraco em estrada rural. Em Areado e Pindaíbas, comunidades reclamam do abandono de cães e de maus tratos.
Nós já noticiamos aqui no News que um buraco na estrada que liga a comunidade rural de Firmes ao distrito de Chumbo provocou diversos problemas para as duas regiões. E após a demora da prefeitura, o buraco foi tapado por iniciativa dos próprios moradores. A precariedade das estradas do município de Patos de Minas continua preocupando os moradores da zona rural. No dia 15 de dezembro, um buraco na estrada de acesso à comunidade de Firmes impossibilitou a passagem de quem transitava pelo local. Ela realmente é uma via de acesso muito importante de Firmes até Areado e está totalmente 100% interditada. Não há mínimas condições de passar por ele. Nós estamos passando por aqui porque nós temos essa audácia de enfrentar estrada dessa natureza, né? Mas o fato é que tem que ser resolvido em curto espaço de tempo, que aqui passa caminhões de leite, vans escolares, transporte de soja e muitos outros produtos agrícolas que produzem nessa região. Então é coisa de extrema urgência e a prefeitura deve resolver esse problema em curto prazo. Providências foram cobradas da prefeitura, mas devido à falta de respostas, o buraco foi tapado pelos próprios moradores, por um esforço do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Firmes. A estrada aqui está péssima, precisava da parceria da prefeitura. Inclusive até vieram aqui, arrancaram o cascalho e arrumaram aqui um pedacinho ali e deixou o cascalho arrancado. E a estrada está péssima, não passa para lado nenhum. Aí o trator do conselho, né, e a comunidade está unindo e andou tirando o esgoto e arrumando a medida possível para passar. Inclusive a estrada que liga até Areado não passa nada, só de moto ou a cavalo. Isso aí tinha que ter um pouquinho de juízo, que, como diz, o pessoal come na cidade é levado aqui da roça. Então, se o pessoal que não conseguir levar as coisas para a cidade, o que o pessoal da cidade vai comer? Então, eles precisavam dar uma ajuda aí, o prefeito olhar um pouquinho o pessoal da roça, que aqui o pessoal é todo sofrido. As más condições dificultam o trabalho dos produtores rurais e a logística do transporte escolar, que, comprometido, impossibilita crianças e adolescentes das comunidades de irem até as escolas. O transporte não consegue passar. Aí vocês, olhando aí na estrada, vocês vão ver que não tem condição só se for a cavalo, né? Mas hoje em dia não existe isso mais, né? O morador João Batista disse que o problema das estradas é antigo e cobra por mais compromisso do poder público. A situação aqui está muito precária, porque nós pegou e pediram para arrumar as manias ali na frente e eles concordou de dar o serviço, né? E nós ia comprar as manias e nada disso saiu, então nós compramos as manias, arrumou já fora de hora, aí a chuva veio e nós estávamos pelejando para controlar, para não ficar isolado, né? Então é um caso que eles tinham que ter mais responsabilidade. João Batista chegou a doar cascalho, mas nada foi feito. Segundo ele, as obras só acontecem se os próprios moradores arregaçarem as mangas para trabalhar. O cascalho eu tinha ele aqui, eu arrumei lá, né? Aí nós pegou o cascalho com o trator e nós arrumou lá. 6 meses era. Nós mesmo arrumou. E mesmo esse dia, tem desbarrancou lá, nós ficou isolado. Foi semana agora, foi quarta-feira, como é que é? Aí nós pegou o trator aí da comunidade, carreou o cascalho e nós mesmos arrumou. Porque ficar isolado não pode, né? Para Nascimento Shell, os 6 quilômetros de estrada que liga a comunidade de Firmes ao distrito de Chumbo são de extrema importância e não devem ser negligenciados. Ele relembra que no fim do mês de setembro, o projeto de lei número 591 foi apresentado pelo vereador Vicente de Paula, solicitando um decreto de calamidade pública de todas as estradas rurais do município de Patos de Minas. O vereador Vicente de Paulo, da Câmara de Patos de Minas, ele sugeriu ao prefeito a decretação de estado de calamidade pública. E nós entendemos que, no mínimo, a decretação de situação de emergência, ou mesmo de calamidade pública rural. Porque realmente a zona rural, a região leste de Patos de Minas e o município como um todo, está em estado de situação de emergência. Não é? Precisa alguma coisa ser feita a curto prazo. E para o prefeito resolver isso em questão de urgência, é necessário a decretação da situação de emergência ou estado de calamidade pública. Algo precisa ser feito, né? Ainda sobre o meio rural, moradores das comunidades de Chumbo e Pindaíbas estão cobrando providências a respeito da quantidade de cães abandonados nessas localidades, denunciando situação de maus tratos.
Inúmeros cães são flagrados pelas ruas de Chumbo e Pindaíbas. Segundo os moradores, os animais são abandonados nos arredores das propriedades rurais e vão parar nos distritos em busca de comida e abrigo. É um descaso muito grande com os animais da nossa região, né? E pessoas assim que largam os cachorros são muitos, né? Mas que zelam são poucos, porque a gente aqui no bar mesmo, nós arruma comida, arruma água, arruma uma coisa assim, mas a gente sempre vê que eles ficam sofrendo, né? Fica sofrendo na rua, só come o que sobra, que a maioria quando a gente trata, mas trata mais o da gente. A gente fica com dó, trata os da rua, né? Sem contar que quando tá no CIAS, se empelota na rua ali, podendo causar até um acidente, né? De moto ou até mesmo de carro, né? Então eu creio que nós precisava de fazer alguma coisa para resolver isso, né? Ver se da parte do público lá, que alguma coisa que pudesse vier a resolver essa nossa situação, né? O proprietário de um bar e açougue em Pindaíbas relata que ajuda como pode os alimentando e fornecendo água, mas que este trabalho fica cada dia mais difícil com a chegada constante de novos animais. Cada dia aparece mais, né? Eu, se pudesse, eu cuidava, mas não, a gente sozinho não dá conta, é muitos animais, mas sempre tem gente soltando cachorro aqui. É uma coisa muito assim, né? Se a gente pudesse cuidar de tudo, mas é muita coisa, não dá conta não, é muito difícil. Já no distrito de Chumbo, esse morador passa pela mesma situação, ajudando os animais que aparecem no entorno. Eu gosto de tratar um dos meus cachorrinhos, eu dou pra eles qualquer coisinha que eu arranjo, eu sempre reparto pra eles. E você tem quantos cachorros? Eu tenho 3, mas não é meu não, que aparece aí, eu trato, né? E além do abandono e falta de zelo, os cães também passam por maus tratos, como esse cãozinho resgatado pelo compadre Zico, que teve a cabeça e parte do corpo queimada por soda cáustica. Além do mais, os animais também morrem de fome ou atropelados pelas vias. Já sim, né? Até os da gente mesmo de casa se sair, porque onde transita carne, né? Cachorro não olha, não sabe ter atenção igual tem um ser humano, né? Já deparamos sim com um cachorro morto, né? E muitas das vezes até nas encostas das estradas a gente vê ele magrinho, sequinho ali, passando fome, porque solta, muitas das vezes não vem para o nosso distrito, vai para os matazinhos, né? Igual o meu mesmo que eu peguei, né? Que é o Zelo, eu encontrei ele na beira do matinho, fiquei com muita dó, trouxe para dentro de casa, né? Mas não são muitas pessoas que fazem, não, são mais pessoas que soltam do que Zela, né? Não bastasse o abandono e a grande população de animais abandonados no meio urbano, nas comunidades também a situação se repete, né? Aí você vai para as vias rurais ali, que também essa situação de abandono. Pessoas que, sem a menor displicência, sem a menor vontade de cuidar do animal, acabam largando o animal nas estradas e eles, obviamente, vão parar aí, né, com toda essa quantidade que tem aparecido nessas comunidades. E aí há uma falta de entendimento de que esse animal, evidentemente, vai procurar um local para ficar. E aí vem os maus tratos, aí vem a fome, o abandono, as doenças. Não é só um problema da população animal, é um problema também de saúde pública, porque isso acaba afetando as pessoas também. Então, um trabalho tem que ser feito, né, não só de conscientização, mas também de pegar esses animais, esforços aí, né, do município. A gente vê a ASPA trabalhando dia e noite para poder resolver essa situação do meio urbano. No meio rural é preciso que tenha-se um olhar também para isso, com relação à castração, com relação a acolhimentos, enfim. Precisa que de medidas sejam tomadas para que isso possa ser, no mínimo, minimizado, né? Porque aí a gente tem uma situação que vai se agravando. Uma população de animais abandonados que vai só aumentando. Não é a primeira vez que a gente noticia aqui essas questões relacionadas a comunidades rurais, né, a comunidades dos distritos que acabam registrando uma quantidade muito grande de cães e gatos que são abandonados nas vias e acabam indo para esses locais. Então esse olhar tem que ter, né? É preciso isso porque acaba virando uma situação também de saúde pública, né? Mas a seguir, a gente mostra que ambulância com 5 pessoas tomba após violento acidente na rua Major Gotti. E vamos falar também de violência, né? Homem é morto a tiros no bairro Vila Garcia, em Patos de Minas. No início da tarde deste sábado, um homem foi morto a tiros em Patos de Minas. A polícia busca informações para localizar os envolvidos no homicídio.
Marcelo da Silva Pires, de 43 anos, estava naquela região ali da Rua Pierrot quando estava arrancando com o carro para sair do local e foi alvejado por 4 disparos, 2 na cabeça e 2 no peito. Aqui comigo o Tenente Vinícius, que esteve lá no local, é o comandante do turno hoje. Tenente, vocês foram acionados logo após esse crime. Quais são as informações que as primeiras pessoas ali deram para vocês? Exatamente. Imediatamente após o fato, a Polícia Militar recebeu informações através da nossa central de operações, né, o Copom, sobre essa pessoa que teria sido alvejada. No local, após um levantamento junto de alguns testemunhas e moradores da região, apuramos que a vítima, ela é conhecida pelos populares ali daquela região, ela frequentava ali aquele ambiente, aquela localidade, e na ocasião ele teria ido até a casa de um conhecido. Ele chamou ele no portão, foi atendido pela esposa desse conhecido, que relatou que a pessoa pretendida por ele não estava em casa, que então fechou o portão, ele arrancou o carro, que assim que ele arrancou o carro, ele foi alvejado, ele teria sido aí alvejado pelos disparos de arma de fogo, que acabaram levando ele a óbito. A partir dessas informações, estão sendo realizadas, na verdade, né, diversas diligências. A Polícia Militar tem uma linha aí, nós temos um grande suspeito e nós estamos aí no encalço dele. Com certeza, acredito que no mais tardar aí nós talvez conseguiremos pegar ele hoje ainda. A informação, tenente, é de que Marcelo tinha diversas passagens pela polícia, por tráfico de drogas, por roubo. Isso é confirmado por você? Ele já era conhecido aí no meio policial, eu mesmo já o conhecia, e outras equipes policiais aí também já o conheciam de outras ocorrências em data pretérita referente aí à criminalidade. Existe alguns detalhes, o senhor pode me confirmar ou não, a partir do que você já tem de apuração, de que algumas pessoas ali viram 2 adolescentes, 2 homens correndo ali após o crime. Isso pode ter ligação ou pode ser pessoas que se assustaram ali com o movimento, com o barulho do tiro e saiu correndo? Bom, é exatamente como você disse, né? Foram apenas avistadas 2 pessoas correndo, não linkando elas diretamente com o fato. Pode ser que tenha relação, ou pode ser também que é algo absolutamente normal, que pessoas que estavam próximos durante o evento, que se assustaram e correram. Então, assim, estão sendo realizadas ainda diligências para solucionar o fato. Pode ter envolvimento com alguma rixa recente? Então, diligências estão sendo realizadas sobre o fato. Pode ser que tenha, estão sendo realizados diversos levantamentos ainda sobre as circunstâncias. Tenente, a informação também é muito importante para essa apuração de vocês. Se alguém tiver alguma informação, como pode entrar em contato com a Polícia Militar? Olha, pode entrar em contato através do nosso Disque Denúncia Unificado, né, 181, ou até mesmo através do 190. Com certeza será preservado aí, né, a identidade do informante. Após a perícia no local, o corpo de Marcelo foi liberado para o ML aqui de Patos de Minas e há uma informação de que ele deixa uma esposa que está grávida de 4 meses. O delegado Luiz Mauro Sampaio esteve no local e deu início aos trabalhos investigativos sobre o caso. Fomos até o local, juntamente com a perícia, e lá encontramos um indivíduo morto realmente dentro desse veículo, vítima de disparos de arma de fogo. Foi identificado o indivíduo, assim como também foram chamadas algumas testemunhas para que a gente pudesse ter elementos sobre o que teria acontecido para que viesse então esse indivíduo a óbito, essa vítima a óbito. Já estamos em fase inicial das investigações, mas essas fases iniciais já apontam para uma direção. Logicamente que é muito cedo ainda para que a gente possa falar sobre a autoria delitiva de forma clara, mas já existem elementos para que a gente possa dar pelo menos uma direção inicial para essas investigações. Dentro do carro da vítima, né, essa vítima que foi encontrada morta com provavelmente 4 a 5 disparos de arma de fogo, foi encontrado um simulacro de arma de fogo, uma arma que seria uma arma de pressão. Essa arma foi apreendida. Também foi encontrado o aparelho celular da vítima, entre outros objetos. No local nós conseguimos aí, buscar câmeras de segurança que vão ser necessárias para que a gente possa desenvolver um melhor trabalho. A gente aguarda, logicamente,
tanto a situação da perícia, quanto a oitiva de testemunhas e de demais pessoas que queiram eventualmente relatar algum fato que tenham visto lá, mas nós já estamos buscando e já buscamos testemunhas que passam informações muito valiosas para que a gente possa filtrar e aí possa chegar à autoria e à materialidade delitiva, assim como a motivação do crime. Uma ambulância com 5 pessoas capotou após um violento acidente de trânsito ocorrido na tarde de sábado na rua Major God. De acordo com o motorista da picape, ele havia ido buscar o sogro da filha na rodoviária, pois o sogro estaria passando mal. Clênio seguia pela Avenida Piauí em direção à Avenida Afonso Queiroz quando parou no sinal fechado. Após o semáforo abrir para ele, ao cruzar a rua Major God, ele se chocou com a ambulância que seguia pela rua em direção ao centro. A ambulância tombou e só parou cerca de 25 metros depois. O motorista do carro afirma que não ouviu barulho da ambulância e que ela estaria em alta velocidade. Na hora que eu arranquei, eu só vi a ambulância em cima de mim. E eu só vi a hora que eu rodei só e ela parou capotada só. Mas eu arranquei de primeira marcha, eu estava a 10 por hora só. Ela, no mínimo, ela deveria estar acima de 100. Eu acho que como motorista de ambulância, ele deveria dar uma reduzida para avançar um sinal vermelho, mesmo se ele tivesse com a sirene ligada, que é um fato que eu não ouvi. Na picape estava o motorista, a esposa dele e o passageiro. Ninguém se feriu. De acordo com João Batista, que é motorista da ambulância da Prefeitura de Santa Rosa da Serra, a cerca de 160 quilômetros de Patos de Minas, e que preferiu não dar entrevista, na ambulância estavam ele, o médico, a enfermeira, o paciente e uma acompanhante. Ele informou que estava com a sirene e o giroflex ligados ao passar pelo cruzamento. Testemunhas confirmaram essa versão para a Polícia Militar. A gente vamos relatar os fatos aí que cada um dos condutores relataram pra gente, vai ser inserido no boletim de ocorrência. O condutor aí da ambulância alega que estava com o giroflex ligado e a sirene também ligada, né? E aí nesse cruzamento acabou acontecendo um acidente. Alguma testemunha que a gente conseguiu qualificar relatou que estava com a sirene e giroflex ligado. Segundo Hugo Barreto Quintino, médico da Prefeitura de Santa Rosa da Serra e que também preferiu não gravar entrevista, o paciente que estava na ambulância tem 84 anos e tem doença de Chagas. Ele estava descompensado e esse foi o motivo da urgência. Ele estava sendo conduzido para um hospital particular de Patos de Minas para fazer tomografia e exames de sangue. Hugo ainda informou que após o acidente, o paciente teve sangramento nasal e a enfermeira teve hematomas na cabeça, mas nenhum dos dois tiveram ferimentos graves. Eles foram socorridos pelo SAMU e Corpo de Bombeiros. O médico, o motorista e a acompanhante não ficaram feridos. O trânsito no local ficou fechado por cerca de 1 hora. O tráfego foi controlado pela Polícia Militar. É um acidente que imediatamente tem que ser isolado, né, a via, né, para que não cause mais outros acidentes, devido aí à operação de vários agentes, SAMU, bombeiro, médicos, guincho, né, no local, e precisa ser interditado. De acordo com a polícia, as documentações da picape e do motorista estavam regular e o veículo possui seguro. A ambulância foi adquirida pela Prefeitura de Santa Rosa da Serra há poucos dias e, por estar ainda sem placa, foi apreendida. A ambulância nova, né, com 15 dias aí, que foi adquirida pela Prefeitura, então a norma aí legislativa aí no trânsito, que da aquisição do veículo tem um prazo aí até de 15 dias para emplacamento. Aí já verificamos a nota fiscal aí e devido a essa constatação na nota fiscal, ela vai ser encaminhada para o pátio, até que regularize a situação aí. Complicado, né? Acidente violento, numa via muito movimentada, como é a Major God. Com essa a gente encerra então o nosso NTV News de hoje. Um bom fim de semana para você. Segunda-feira a gente se encontra às 19 horas. Obrigado pela companhia e até segunda.